Encerrando o nosso culto de oração, a reflexão de hoje será baseada no livro de Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, faremos a leitura do verso 21 até o verso 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O contexto da escrita desse livro de Jeremias, o nome já aponta, Lamentações de Jeremias, é um contexto de profunda dor, de profundo sofrimento para o profeta, porque Jeremias testemunha a invasão, o cerco, né, das tropas de Nabucodonosor, as tropas babilônicas, o cerco à cidade de Jerusalém e consequente invasão e destruição da cidade. Jeremias testemunhou toda a violência gerada por aquela guerra, todo o sofrimento, o imenso sofrimento que ele viu do seu povo, a destruição não só da cidade, mas também a destruição e o saque do templo de Jerusalém, a casa de Deus, a representação simbólica para o povo de Judá da presença de Deus no meio do seu povo. E Jeremias presencia tudo isso, né? Então ele vê com seus próprios olhos todo o sofrimento, toda a dor, toda a violência provocada pela guerra, né? E a derrota, né, humilhante do seu povo. E ele então escreve esse livro. E uma das afirmações que ele faz diante de toda aquela experiência tão dolorosa que ele enfrenta é um texto muito usado, muito conhecido, que é o versículo 21, quando ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E uma das coisas que vem à mente de Jeremias é a realidade das misericórdias do Senhor, quando no verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ele lembra, mesmo em meio àquele cenário de tanta dificuldade, aquele cenário de violência, de guerra, de morte, o que vem à mente de Jeremias e que lhe dá esperança são as misericórdias do Senhor. O termo misericórdia, há uma definição bem simples, mas muito esclarecedora do que vem a ser misericórdia. Enquanto graça seria aquilo que nós recebemos de Deus e que nós não merecemos, a misericórdia, ela é a maneira como Deus nos trata da forma como nós não merecíamos. Então, como é que a gente compreende isso? Então, Deus é misericordioso pelo fato dele nos tratar não da forma como nós deveríamos ser tratados. Porque do ponto de vista de Deus, nós sendo pecadores, nós não cumprindo a sua vontade, nós quebrando os seus mandamentos, quebrando, né, as suas regras, não vivendo de acordo com o seu querer e desagradando com os nossos pecados, não é? O que nós merecíamos era o castigo de Deus, né? O que nós merecíamos seria a rejeição de Deus, porque o ser humano vive em desacordo com aquilo que Deus espera dele. Mas Deus é tão misericordioso que ele age com bondade, porque o termo misericórdia também tem a ver com bondade, com benignidade. Então, Deus nos trata bem. Deus nos dá o que é bom, mesmo nós não merecendo, né? Então, o que Deus deveria, a forma como Deus deveria agir em relação a nós era com a punição. Porque, como diz o próprio ensino bíblico, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pagamento que nós deveríamos receber pelos nossos atos seria a morte, o castigo. Mas a misericórdia de Deus faz com que ele, ao invés do castigo, ele haja conosco de modo benevolente, né? Então, como Jeremias diz, são as misericórdias do Senhor
que permitem que nós não sejamos consumidos. O sentido aqui dessa palavra é de chegar a um ponto, né, de uma conclusão, a uma ideia de extermínio. Porque mesmo em meio àquela situação tão difícil do povo de Judá, com a invasão do exército babilônico, mesmo ele enxergando tanta morte e tanto sofrimento, mas no meio daquele caos, Jeremias ainda vê e consegue enxergar a misericórdia de Deus, porque Deus não estava exterminando o seu povo. Deus estava ainda preservando parte do seu povo. Então Deus não acabou com o povo de Judá. Deus estava ainda preservando parte do seu povo que daria continuidade à sua história e à sua existência. Então Deus, pela maneira tão infiel, pela maneira tão pecaminosa como o povo de Judá estava agindo, legalmente, do ponto de vista legal, né, do que seria a lei da retribuição, o que Deus tinha que retribuir para o seu povo era simplesmente o extermínio. Mas, mesmo assim, Deus não agiu dessa forma. Mesmo o povo merecendo, mas a misericórdia de Deus ainda se fazia presente. O exemplo mais claro que me vem à mente a respeito da maneira misericordiosa como Deus age, tem exemplo na vida do próprio Jesus Cristo. Em João, no capítulo 8, quando narra o encontro de Jesus com a mulher adúltera, né, que Jesus está no templo e um grupo de fariseus, uma multidão traz aquela mulher em que ela foi flagrada em adultério e os fariseus trazem o caso a Jesus. O objetivo seria testá-lo. E eles dizem, olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? Então Jesus, a reação de Jesus a princípio foi ficar escrevendo no chão, né, na areia ali do chão, e na insistência daquela turba, né, Jesus então diz para eles, olha, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz o texto que um a um, né, daqueles homens foi soltando a pedra que vinha carregando em suas mãos, cada um soltando e indo embora, e no final de tudo permaneceram apenas Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? E a mulher, todos foram embora. Então Jesus diz para ela, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Então, vais e não peques mais. Essa atitude de Jesus é claramente uma atitude de misericórdia. Né? Ele nos ensina ali o ato da misericórdia. Por quê? Os fariseus tinham razão. Do ponto de vista legal, da lei mosaica, aquela mulher estava sob a pena da morte por apedrejamento. Era o que a lei dizia. Eles não estavam errados quanto a isso. Eles estavam corretos. A lei mosaica previa isso. Mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Era o que dizia a lei. Mas observem que a maneira como Jesus trata aquela mulher é com atitude de misericórdia. Ela merecia a pena que estava prevista na lei? Merecia. Ela era culpada daquele crime? Era. Mas a atitude de Jesus foi de piedade, de misericórdia. Não a acusou daquilo e não enfatizou o termo legal. Pelo contrário, o que ele deu a ela foi o perdão. Algo que ela não merecia, mas que graciosamente, do ponto de vista da misericórdia, é dessa forma que Deus nos trata. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por sua misericórdia, porque ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se Deus agisse, se Deus respondesse a nós somente do ponto de vista da lei. Não iríamos sobrar um sequer. Mas Deus é tão misericordioso que ele age conosco com bondade. E por isso que Jeremias, ele alimenta a sua esperança
lembrando das misericórdias do Senhor e que ele afirma que essas misericórdias não têm fim. O Deus a quem nós servimos é um Deus de misericórdia, que age conosco da maneira como nós não merecíamos. Nós não merecemos tanta bondade, nós não merecemos tanto amor, nós não merecemos tantas coisas boas que Deus nos dá. Mas por sua misericórdia, mesmo assim, ele nos concede. E aqui eu só concluo essa meditação lembrando do seguinte: uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós devemos seguir o modelo de ação de Deus. Jesus foi o maior modelo no cumprimento da maneira como Deus age. Jesus foi o nosso maior exemplo. E a Bíblia nos ensina que nós devemos viver como Jesus viveu, agir como Jesus agiu. E uma das características de Jesus foi justamente a misericórdia. Ele foi essa encarnação da misericórdia divina. E a Bíblia nos chama a vivermos da forma como ele viveu, agirmos da forma como ele agiu. E a pergunta que eu deixo aqui é: nós temos sido misericordiosos da mesma forma como Deus é misericordioso para conosco? Como é que nós temos agido em relação ao nosso próximo? Como é que nós temos agido em relação às outras pessoas? Será que a misericórdia de Deus predomina em nossas vidas? Será que nós temos vivido e agido com misericórdia em relação às outras pessoas? O desafio é este: de nós vivermos como Jesus viveu, de nós agirmos como Jesus agiu. Se Deus é misericordioso para conosco, nós devemos ser também misericordiosos para com as outras pessoas. Que a misericórdia de Deus encontre em nós um meio para que ela seja difundida para alcançar outras pessoas. Que possamos pensar nisso e que Deus nos abençoe.